O que move a economia? O que impulsiona o crescimento do país? A tecnologia simplifica, a confiança protege. O crédito movimenta e transforma a vida das pessoas e das empresas. A Febraban representa um setor em constante evolução, essencial para o desenvolvimento do Brasil. Mudamos a forma de lidar com o dinheiro, tornando o sistema mais rápido e acessível para quem usa, oferece e confia. Garantimos segurança em cada etapa com tecnologia e investimentos contínuos para proteger e facilitar a vida das pessoas. Mas nosso papel vai além das transações. Há mais de 50 anos estamos ao lado dos brasileiros, promovendo educação financeira, incentivando decisões conscientes e fortalecendo práticas sustentáveis. Febraban, construindo um futuro financeiro mais justo, seguro e sustentável para todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao almoço anual dos dirigentes de bancos 2024. É com imensa satisfação que a Febraban recebe a todos vocês neste que é o maior encontro de lideranças do setor financeiro do país. É um evento que já faz parte do calendário. Ano a ano, o almoço vem se consolidando como referência de confraternização, de reencontro dos amigos e também palco de relevantes análises que refletem não só no nosso dia a dia no mercado, mas diretamente na sociedade. Prova disso é o privilégio que temos hoje aqui de receber na nossa casa todas essas autoridades que vieram nos prestigiar. Estão conosco aqui hoje os 3 ministros da equipe econômica, o futuro presidente do Banco Central e representantes do Legislativo. E eu quero também aproveitar para agradecer e registrar a presença do ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da ministra de Estado da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, que já deve estar chegando, o diretor e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e em nome dele também agradeço a presença de outros diretores do Banco Central, o deputado federal, Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso, a deputada federal, Adriana Ventura, líder do Novo, e representando aqui o ministro Padilha, o chefe de gabinete, Richard Beck. O ministro Padilha estaria conosco hoje, mas infelizmente teve um problema no aeroporto de Brasília, como tantos outros convidados aqui, alguns voos foram cancelados, né? E eu cumprimento também os dirigentes que compõem a nossa mesa principal, e assim, com eles, eu estendo, em nome deles, para todos vocês, o agradecimento da Febraban pela participação. Então, eu cito aqui o presidente do Conselho Diretor da Febraban, Luiz Carlos Trabuco, o presidente executivo da Febraban, Isaac Sidney, o co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Pedro Moreira Salles, o presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves, o CEO do Itaú Unibanco, Milton Malui Filho, a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o diretor-presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, o CEO do Santander Brasil, Mário Leão, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o CEO do BTG, Roberto Salute, o presidente do Safra, Alberto Monteiro, o CEO do Banco XP, José Berenguer, o presidente do CIT, Marcelo Marangon, o CEO do Bank of America, Eduardo Acalay, a presidenta da BBC, a Associação Brasileira de Bancos, a Silvia Scorsato, o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, a presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região,
a Neiva Ribeiro, presidente do BNP Paribas, Ricardo Guimarães, e o senhor Murilo Portugal, que ocupou o cargo de presidente da FEBRABAN anteriormente. Nosso muito obrigado a todos vocês. E para dar as boas-vindas, fazer a abertura do almoço anual dos dirigentes de bancos 2024, eu convido o senhor Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho Diretor da FEBRABAN. Por favor, senhor Trabuco. Bom, meus amigos, bom dia a todos e todas, né? Eu primeiro começo agradecendo a presença de todos nesse tradicional encontro anual da FEBRABAN. Em março deste ano, eu tive o privilégio de assumir a presidência do Conselho Diretor da FEBRABAN e a mim cabe apenas manter a trajetória bem-sucedida dos meus antecessores, e aqui faço um destaque especial ao Pedro Moreira Salles, bem como dar suporte à gestão da FEBRABAN. Nós pertencemos a uma geração que protagoniza uma profunda transformação cultural no setor bancário brasileiro. Nós, de uma reserva protocolar, somos hoje um setor de espírito ativo, de presença e transparência em todos os quadrantes da vida econômica e institucional. Temos aqui, além dos presidentes de conselho de bancos, os CEOs e executivos que representam os vários segmentos da nossa indústria, que se tornou plural e dimensionada em novas frentes de negócio que se complementam, como as fintechs e as empresas de meio de pagamento. Estão conosco aqui as principais autoridades brasileiras. Sejam bem-vindas. A ministra Simone Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, o diretor do Banco Central e presidente designado, Gabriel Galípolo, a presidente do Sindicato dos Bancários, Neiva Ribeiro, e o Josué, presidente da Fiesp. Saudamos ainda os integrantes da direção do Banco Central e, principalmente, aqui, os nossos amigos da imprensa. Agradecemos a presença de todos, mas aproveito essa oportunidade para destacar os esforços da equipe econômica, do Banco Central, da classe política, da justiça, no processo inadiável do avanço da pauta de estabilização fiscal da economia. Tem o nosso apoio e compreensão ao timing necessário para a evolução dessa agenda. O caminho do ajuste fiscal não tem volta. O setor financeiro hoje é um exemplo de solidez. Somos engajados e comprometidos com os desafios da sociedade brasileira. Somos agentes econômicos relevantes para viabilizar o crescimento, o desenvolvimento social com mais diversidade e inclusão. Somos um setor comprometido com o país e temos a gratidão pelo momento positivo que vivemos a partir de uma relação com o empresariado dinâmico da economia brasileira, do agronegócio, da indústria e do comércio. Agradeço aos nossos colaboradores da FEBRABAN, diretos e indiretos, e da CNF. Em especial, quero agradecer aos presidentes Isaac Sidney e Rodrigo Maia pelo denodo e interesse e comprometimento com o institucional das duas entidades, sem o qual nós não conseguiríamos cumprir o nosso papel institucional de viabilizar e fomentar a geração de riqueza dos brasileiros por meio de uma intermediação financeira. Aproveito este momento de amizade para desejar a todos muita paz e prosperidade. Se o Natal é a passagem da solidão para a comunhão, o Ano Novo significa esperança e muito trabalho e prosperidade. Obrigado a todos. Muito obrigada, senhor Trabuco, pela acolhida. E agora a gente vai ter o primeiro painel
sobre a conjuntura econômica e o reflexo do novo pacote de medidas de controle de gastos anunciado anteontem, mas parece que foi hoje, né? De tantos assuntos que a gente tem aqui para discutir e para as dúvidas para tirar. Então, eu convido ao palco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por favor. Para conduzir esse painel, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, e o diretor de comunicação da FEBRABAN, João Borges. Está com áudio? Ah, ok. Bom, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por prestigiar esse evento. E coincidiu, né, ministro, que estamos num momento bastante rico para o debate, com as novas medidas anunciadas pelo governo, e gera sempre uma discussão que é natural, num país complexo como o nosso, com os desafios que todos nós temos. Então, eu acertei com o Isaac, o presidente Isaac, que a gente colocaria para você os temas centrais, os pontos centrais que consideramos que está, digamos assim, no clima do debate, né? Então, eu vou fazer algumas questões que a gente pode ir desdobrando aos poucos, mas se eu colocar no conjunto, já dá para o senhor uma noção de por onde pretendemos caminhar nessa conversa. Bom, com o anúncio, as reações, elas vão, se a gente observar a reação dos economistas, vamos dizer assim, das mais diversas tendências, a gente pode talvez pegar uma síntese que vai na seguinte direção. As medidas foram numa direção correta, mas insuficientes. Insuficientes seja porque, talvez, segundo o cálculo de alguns, o efeito financeiro não será aquele que foi anunciado pelo governo. Isso, portanto, persiste uma dúvida sobre a trajetória fiscal, que vai afetar o câmbio, que vai afetar a inflação e tudo mais. Gera uma dúvida, inclusive, sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Então, são com essas dúvidas. Outra questão que se colocou também, que o governo teria demorado muito a anunciar. Então, acumulou-se uma expectativa e, de certa forma, afetou também a percepção presente disso. A outra questão é do imposto de renda. Desculpe eu ter me alongado muito, mas é porque a gente coloca isso com a palavra você e a gente vai pontuando esses pontos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez essa oportunidade, em nome cumprimentar o Isaac, em nome dele, todos os presentes. 2 anos atrás, eu tive aqui na condição de pessoa destacada pelo presidente Lula para representá-lo. Ele estava eleito e eu sequer estava indicado ministro da Fazenda. Eu estou lembrando desse episódio, porque foi um dia bastante emocionante também na minha vida. E até uma informação que ficou faltando, o senhor está aqui representando o presidente Lula, como o senhor me disse. Pois é. E na época, nós dissemos que nós íamos aprovar a reforma tributária e que nós íamos aprovar um novo marco fiscal. E eu saí daqui em meio a um ceticismo enorme. Primeiro porque 40 anos tentando aprovar a reforma tributária e ninguém conseguiu. Semana que vem, está aqui o Aguinaldo Ribeiro, nós devemos votar no Senado Federal uma reforma tributária almejada há 4 décadas, que eu me lembre. Porque desde os meus bancos de São Francisco se fala da necessidade de fazer a reforma tributária. E o arcabouço fiscal, que já está aprovado há quase 2 anos, está todo mundo pedindo para reforçar. Ninguém está pedindo para destruir ou para substituir, está todo mundo pedindo para reforçar. Então, aquilo que foi dito há 2 anos está sendo cumprido. Eu começo por isso, por essa lembrança, porque tudo que eu tenho feito desde que eu fui indicado ministro da Fazenda é convencer todo mundo. Quando eu digo todo mundo, eu vou explicar por que eu estou falando todo mundo. De que tem que dar a sua cota de contribuição para nós voltarmos ao equilíbrio e ao superávit primário no país. Quando eu digo todo mundo, porque não é uma tarefa só do Executivo. Não é uma tarefa só do Executivo. Nós temos que fazer um esforço dentro de casa, convencer os ministros da necessidade disso, da eficiência do gasto público, da contenção da dinâmica
da evolução do gasto público. Nós temos que convencer o Congresso Nacional de que bondades precisam ser compensadas para que o equilíbrio aconteça, tanto do ponto de vista da despesa primária, quanto do ponto de vista do gasto tributário. O Congresso fez um belo trabalho ano passado para diminuir o gasto tributário no país. Nós estamos dando publicidade a todas as empresas, CNPJ por CNPJ, do gasto tributário, ou seja, de quanto o governo está gastando com essas empresas, para saber se aquele gasto tributário é legítimo, é eficiente ou não. Nós estamos saneando programas sociais que foram desorganizados nos últimos anos, cadastros desorganizados, critérios de elegibilidade desorganizados, perícias desorganizadas. E nós estamos falando de 10 anos de déficit primário, que somam 2 trilhões ou 1 trilhão se você descontar a pandemia. Então não é uma coisa simples. No começo desse ano, se eu não estou enganado, a pesquisa Focus anunciava um déficit primário esse ano entre 0,8% e 1% do PIB. Todo mundo dizia, o governo vai mudar a meta, essa meta é inexequível, nós vamos cumprir a meta desse ano. Nós vamos ficar dentro da banda, só não vamos ficar no déficit zero, porque eu não consegui aprovar tudo o que eu queria. Todo mundo viu o esforço que eu fiz em relação à desoneração da folha, ao PERSE. Então, aí os dados na internet mostrando que a Receita Federal, está aqui o secretário Barreirinhas, estava certo desde o início em dizer que aquela prorrogação desses benefícios iam custar 30 bilhões de reais. Se não fosse esses 30 bi, eu terminava esse ano com déficit zero. Ah, mas o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um evento localizado, se Deus quiser não se repete, que nos custou primário, mas em nome de uma causa absolutamente incontornável. Posso falar uma coisinha, ministro? Pode. Eu estou falando mais, talvez, porque eu preciso falar. Não. Eu leio muita coisa, processo muita coisa, mas eu preciso explicar para as pessoas. Nós estamos até hoje, só para concluir, pagando por problemas que foram herdados. Estava conversando aqui com alguns jornalistas, a tese do século, que foi julgada em 2017, no Supremo Tribunal Federal, por 6-5, com gosto de 7-1, custou para o país até hoje R$1 trilhão. R$1 trilhão. E não teve uma pessoa do Executivo para despachar no Supremo Tribunal Federal para explicar o custo daquela decisão, que beneficiou não o contribuinte, beneficiou quem arrecadou em nome do contribuinte. Uma distorção jurídica que até hoje nós estamos pagando. No ano passado pagamos 60 bi de compensação por causa de uma decisão de 2017. 60 bi do Caixa. Deixaram de entrar para compensar uma decisão que tem 7 anos. Então é fácil falar, faz o ajuste, faz a lição de casa, eu não estou fazendo o ajuste porque eu não acredito, porque eu estou fazendo concessão a quem quer que seja. Eu acredito nele, eu defendo ele. Eu faço isso aqui, faço isso no PT, faço isso no Jornal Nacional, faço isso onde eu for, porque é uma crença minha, pela minha formação. Agora, nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisa ser feito com uma bala de prata. Então, esse conjunto de medidas, ele não é o grande finale do que nós precisamos fazer. O senhor disse na entrevista, inclusive. Daqui 3 meses, pode ser que eu esteja de novo na planilha, discutindo a evolução da Previdência, a evolução do BPC. Olha, não está funcionando, nós precisamos melhorar isso aqui, os controles. Pode ser que eu tenha que mandar leis para o Congresso. Pode dizer, por que tudo isso? É uma jornada 7x0 lá na Fazenda. Ninguém descansa, nem sábado, não tem domingo, não tem feriado lá. Porque nós estamos comprometidos com essa agenda. Toda a minha equipe está. Tem uma pessoa que destoa. E tem pessoas ali de diferentes formações acadêmicas. O senhor está dizendo, então, que se medidas adicionais forem necessárias, o senhor levará ao governo, ao presidente? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que eu respeito bastante. Eu respeito muita gente que faz análise econômica. E uma delas que respeita bastante falou, o governo está falando que a prorrogação da DRU tem impacto de X bilhões, e não tem. É uma mera prorrogação. Não é verdade.
Porque a PEC que nós estamos mandando está colocando para dentro da DRU outras despesas que não estavam na DRU, que está sendo prorrogada. Então, nós precisamos de um pouco de cautela na análise. Eu sei que o papel da gente é escrever, se manifestar, mas um pouco de cautela para verificar, rubrica a rubrica, do que nós estamos falando. E se tiver algum problema de cálculo, nós vamos voltar para a planilha, vamos voltar para o Congresso, vamos voltar para a Presidência da República, com a demanda que nós entendemos que é a correta. Nós estamos saindo de 10 anos de desequilíbrio fiscal. Tirando a pedalada de 2022, 10 anos que nós estamos vivendo isso aqui. Nós vamos botar jeito. É o Ministério da Fazenda? É o Ministério do Planejamento? Sozinhos que vão fazer isso? Não. Nós temos que contar com o apoio da sociedade. Nós temos que contar com o apoio do Congresso. Nós temos que contar com o apoio da Presidência, da Casa Civil, do Banco Central, de todo mundo. É uma tarefa de um país, de reconstrução das finanças do país. Então, nós, em nenhum momento, de 2 anos para cá, nós vacilamos sobre o que tem que ser feito. Nem em relação ao gasto primário, nem em relação ao gasto tributário, nem em relação ao debate saudável que a Fazenda faz com o Banco Central. Fez com o Roberto Campos, fará com o Gabriel Galípolo, respeitando a institucionalidade do Banco Central, mas levando os nossos dados para avaliação dos diretores. Porque eles têm mandato para fazer o trabalho de conter a inflação. Aliás, me lembro que no início da sua gestão você falou muito na importância do que o senhor mesmo chamou de harmonização das políticas fiscal e monetária. A reação ao pacote parece que cria um desafio para essa harmonização, porque você tem um aumento do dólar, que leva a uma pressão inflacionária, se isso persistir, e que pode afetar lá na frente até a atividade econômica, porque o juro pode ficar alto. Essa estratégia, essa necessidade de harmonizar essas duas políticas, ela ficou mais difícil? Olha, eu lembrei de 2 anos atrás, porque estava difícil 2 anos atrás. Né? Também informação. Nós vamos viver semanas difíceis. O nosso papel é superar essas semanas difíceis, explicando, corrigindo, nos corrigindo. Entendeu? Não tem problema nenhum também. Se uma coisa saiu do script, do roteiro, qual é o problema? Nós não podemos, em nome da soberba, prejudicar um país. Não existe essa possibilidade no Ministério, nos ministérios que estão com essa tarefa. Não tem soberba, tem humildade. Humildade, que a situação exige cuidado. Esses sustos, às vezes, podem ser transformados em momentos de unidade nacional, em proveito de um projeto. Tem que saber levar em consideração esses momentos para chamar a atenção da sociedade e dos seus representantes para as tarefas que nós precisamos cumprir, e nós vamos seguir. Nós estamos terminando um grande ano. Nós vamos crescer 3,5%. Hoje saiu o desemprego 6,2%. Sabe, nós estamos... Pergunta para o Isaac, que me deu um balanço rápido aqui na antessala. Eu fui dos primeiros a chegar aqui, quero dizer. E o Isaac me contou os resultados desse ano. E não é resultado para banco. Porque para o banco ganhar, a sociedade precisa estar ganhando. A economia precisa estar crescendo, a inadimplência precisa estar baixa. As coisas precisam estar funcionando para o sistema financeiro ter de onde ganhar. Então, nós estamos fazendo isso andar. O quadro é mais desafiador, você me pergunta? Tem um quadro externo, que, na minha opinião, é mais desafiador. Nós esperávamos um comportamento do FED diferente do que aconteceu esse ano. Sobretudo de março para cá, o comportamento do FED surpreendeu negativamente. Né? Tem as incertezas com o que representa a eleição americana. Não temos clareza ainda de qual vai ser a política. Tem todo mundo aí tentando analisar o que vai acontecer. E você sabe que você está falando da maior economia do mundo, da qual o mundo inteiro depende. Né? E que está adotando, ou pelo menos discursivamente, posturas que são chamadas na literatura de iliberais. Iliberais. Porque conflitam com preceitos que eles defendem há 200 anos. Muitas vezes da boca para fora, mas defendem. Agora não. Agora você está diante de um quadro que é mais desafiador. Qual era o orçamento do FED 6 meses atrás? Cortar 180 pontos? Ali por depois me corrige. Agora está em quanto? Está em 50? Tá? Ninguém. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, é mais desafiador. Internamente e externamente.
Mas o plano de voo, nós não podemos sair do plano de voo que foi estabelecido 2 anos atrás. Não tem nada que eu falei 2 anos atrás que eu não repetiria hoje. Eu estou com as mesmas convicções, estou com a mesma vontade e tenacidade, a equipe está com o mesmo entusiasmo de perseguir esses objetivos, porque a gente tem certeza que é o que tem que ser feito agora. Sem prejuízo de tudo que está sendo feito no entorno, porque nós estamos direto discutindo crédito, discutindo contrato de seguro, discutindo cooperativa de seguro, discutindo uma série de modalidades novas de financiamento que não existiam até outro dia. O crédito está subindo quanto esse ano? 2 dígitos ainda. 10,5%. 10,5% no ano. Há quanto tempo que não sobe 10,5% o crédito? Aí você pergunta, a indústria automobilística é o recorde. Aí você pega o construção civil, idem. Aí você pergunta para... Você vai perguntando o que está acontecendo. Nós não podemos sair dessa trajetória. Se tem um desconforto em função do cálculo, vamos voltar com transparência. Vamos voltar para a mesa de discussão. Ninguém está aqui querendo vender fantasia, vender mágica. Agora, eu repito, eu estou no meu 2º ano. O ano passado, eu falei, foi antes de pagar precatório e pagar governador, porque ali é decisão judicial. Mas eu falei, o déficit está previsto em 2,2%. O orçamento foi aprovado com 2,2% do PIB de déficit. Eu falei, a minha meta é terminar com metade disso. Nós terminamos com 1,1%. Aí pagamos o precatório, que não estava na conta. Decisão judicial de calote. Aí também não tem o que fazer. Tá certo? Será que você quer colocar... Esse ano nós falamos, nós vamos manter déficit zero, que seria zero, se a gente tivesse aprovado a medida provisória do final do ano passado, seria zero, mas mesmo não tendo aprovado, vai estar dentro da banda. E nós vamos continuar perseguindo. Nós vamos dar trabalho para esse fiscal. Nós queremos derrubar esse déficit. Nós queremos reestruturar as finanças públicas do país. Esse é o nosso trabalho. E mais, é a nossa convicção. Ninguém está lá fazendo isso empurrado por ninguém. Não tem que convencer ninguém da minha equipe disso. Não tem que convencer a Simone disso. Não tem que convencer a Esther disso. Presidente Lula. Às vezes tenho. Claro, o cara é presidente da República. Ele vê uma pessoa sem banheiro na casa dela, pô, Haddad, ele me chama. O homem ganhou 5 eleições das últimas 6. Ele tem o direito e o dever de chamar a atenção para o que o país precisa. E eu tenho o direito e o dever de ser leal com ele, e dizendo, isso dá, isso não dá. E é assim que é a minha relação com ele. E é uma relação muito transparente, muito tranquila e muito informal. Eu diria que é muito, até mais do que devia ser. Porque eu tenho uma amizade, um respeito, eu desejo o sucesso dele. Eu faço as coisas que eu acredito porque eu desejo o sucesso do presidente Lula. Ele é um ativo do país. Nós vamos saber compreender esse ativo. Talvez o G20 tenha dado uma demonstração do que nós podemos ganhar sobre a liderança dele. E, obviamente, que, em se tratando do presidente da República, ele vai chamar a atenção dos seus ministros para temas que o tocam, o sensibilizam. E o nosso papel é coordenar e organizar isso, para que o resultado final seja coerente com o que ele próprio deseja para o país. Ministro, queria entender um pouquinho mais o que está nessa caixa de ferramentas de eventuais novas mudanças. A ideia do pacote é uma ideia de que está entregue, ou a gente tem ainda ferramentas para serem usadas, e se nós podemos descartar dentro dessas ferramentas qualquer mudança de meta fiscal. Não, eu acabei de responder essa pergunta. Nós desenhamos uma trajetória que dependia da aprovação de algumas medidas no Congresso, né? E quando terminou o exercício 2023, nós redesenhamos a trajetória e queremos seguir com ela até 2026, como está programado. É desafiador? É. Agora, o Executivo tem instrumentos para buscar o resultado. E eu não precisei fazer nenhuma mágica para obter a receita que eu precisava. Isaac, a Receita Federal estava desmontada. Eu não estou brincando, ela estava privatizada. Não era uma receita que estava com um olhar sobre as graves distorções do nosso sistema tributário. E nós estamos corrigindo isso. Você falou que o crédito aumentou 10,5%, a receita também. Agora, por quê? Eu criei imposto? Não. Aumentei a alíquota? Não.
eu tomei medidas que, na minha opinião, corrigem distorções para equalizar de maneira saudável o jogo da economia. E nós tivemos aí um resultado bom na receita e travamos a despesa. Nós bloqueamos já 20 bi de orçamento para garantir o arcabouço fiscal. O pessoal fala, está descuidando do fiscal. Se tivesse, não tinha bloqueio de 20 bilhões de reais. Agora, a caixa de ferramentas do Executivo é infinita. Quer dizer, a todo momento você pode trazer a consideração da Casa Civil, que coordena o governo, temas que estão preocupando a área econômica. Falar, isso aqui, esse gasto aqui está com um comportamento completamente anômalo, né? Nós tivemos aí, está todo mundo acompanhando para a imprensa, a questão do BPC. Sim. Eu fui ministro da Educação 6 anos e meio. O BPC é um programa caro à educação. É muito importante para a educação. Porque são crianças cegas, cadeirantes, surdas, mudas, tem vários problemas, com paralisia, uma série de problemas. O BPC é muito importante para o adulto, mas é importante para a criança. Houve uma flexibilização de critério, está virando um auxílio-doença. Está virando déficit de atenção. Nunca foi, durante meus 8 anos de MEC, 6,5 como ministro, déficit de atenção não é pessoa com deficiência. É uma pessoa com um problema tópico que, inclusive, se resolve com tratamento. A partir do momento que você garante um salário mínimo eterno para essa pessoa, é outro programa. Nada contra. O Congresso pode fazer o programa que ele quiser, desde que tenha sustentabilidade. Mas como tem começado a haver distorções importantes sobre isso. O Legislativo, o Executivo tem toda a condição de propor programas sustentáveis para determinados assuntos. Mas quando você começa a distorcer o quadro e extrapolar aquilo que foi a intenção original do legislador, você não tem lastro para aquilo. Então não se trata nem de justiça ou injustiça. Se trata de saber o que dá para fazer, o que é certo fazer, o que é prioritário fazer. Então, isso tem que entrar no radar, colocar luz sobre essas coisas. Criou-se essa indústria de liminares, né, em torno do BPC. 1/3 das pessoas com deficiência beneficiadas pelo BPC não tem a sua deficiência cadastrada no MDS. Não se sabe qual é a deficiência. O ministro, eu queria, se o senhor... Quer usar, por favor? É só um complemento. Como é que o senhor imagina encontrar o cenário no Congresso? Um cenário mais colaborativo, um cenário em que o Congresso vai ter resistência por estar na metade do mandato do Parlamento para cortar gastos e para majorar tributos, ou um cenário em que o Congresso pode ser até mais duro do que o pacote que o governo ofereceu? Olha, eu tenho falado muito com os presidentes Pacheco e Lira. Eu, inclusive, tomei conhecimento agora de algumas manifestações dos dois, um por nota pública e o outro pelo Twitter. E o alinhamento, eu presenciei a reunião dos dois com o presidente Lula, o alinhamento dos líderes e dos presidentes com a presidência da República não podia ser melhor. Se nós tivermos alguma surpresa lá, é positiva. No sentido de, o governo esqueceu esse item, quer discutir com a Casa Civil. Olha, por que não corrigir essa distorção aqui que já se identificou? Que como é um processo que nós estamos seguindo, vai acontecer que durante a tramitação pode surgir uma ideia de correção de distorção. Ou a gente abrir o ano legislativo com medidas corretivas. Isso vai ser uma tarefa permanente. Nós não vamos resolver com uma bala de prata esse problema. Nós vamos ter que ir fazendo os ajustes, acompanhando a despesa e garantindo o cumprimento das metas. Se o Banco Central, a sociedade, tiverem mais confiança de que essa coisa, executivo, legislativo, judiciário, vão patrocinar esse movimento, as coisas voltam ao normal como 2 anos atrás voltaram. Nós pegamos o dólar a 5,50 um belo dia lá, do começo de janeiro. Havia muita insegurança na época sobre reoneração dos combustíveis. O Brasil tinha tomado a decisão esdrúxula de tirar imposto de combustível fóssil. Uma coisa só para maquiar a inflação do último ano, de 22. Aí tinha aquela coisa, mas eu vou entrar reonerando o combustível.
Tinha dúvida, né? Sim. Será que vão ter coragem política de fazer isso? Fizemos. O ministro, Aquilo ali são 60 bilhões de reais de arrecadação. Foi a primeira medida mais dura que nós tomamos. E não foi fácil ali. Todo mundo, muita gente era contra. Se for ver, a grande maioria. Agora, quando você mostra que o resultado para a sociedade é melhor, e isso que é o papel da política, porque às vezes o economista pode até saber o que fazer. Mas o problema não é saber o que fazer muitas vezes. Tem isso também. Mas uma vez que você sabe o que fazer, é como fazer. Como é que você vai convencer as pessoas de que esse caminho é mais sustentável? De que para eu crescer, esse ano eu vou crescer 3,5%, o ano passado crescemos 2,9%. Para crescer o ano que vem, que vai beneficiar todo mundo, com inflação mais controlada, nós precisamos disso. Isso favorece, fortalece o país. Ministro, eu queria voltar para o dia de ontem e de hoje. A reação dos ativos, como o senhor tem acompanhado, é como se fosse uma leitura que os agentes econômicos eles fizeram a respeito das medidas do governo. O que eu queria agora do senhor é o seguinte, que o senhor fizesse a leitura do governo, a leitura do Ministério da Fazenda, a sua leitura sobre esse comportamento que a gente percebeu no mercado, que reflete uma desconfiança sobre a consistência das medidas. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Olha, eu trabalhei muito pouco tempo no mercado, mas eu conheço muita gente do mercado. E não é de hoje. Muitos amigos meus do mestrado foram para o mercado financeiro, são analistas de mercado, e uns são articulistas de jornal, me mandam mensagem, outros são colegas do governo Lula, que estão hoje no mercado, ou estão em banco, ou estão em consultoria. Então, eu tenho uma percepção um pouco diferente daquilo que se fala do mercado no dia a dia das pessoas. Como se fosse um sujeito, ou maligno. A questão é a seguinte, as pessoas, cada um, está com sua tarefa pela frente. Eu estou numa asset, eu estou numa tesouraria, eu estou no Ministério da Fazenda, nós estamos com missões diferentes. Missões diferentes. Acontece que nós podemos tentar coordenar as nossas ações em proveito do país. E o governo tem um papel fundamental nisso. Isso não significa dizer que o mercado acerta sempre, porque o mercado sabe que não. O mercado errou 2 PIBs de 2023, 2024, está errando o primário desse ano. Se Deus quiser, vai errar o primário do ano que vem. Entendeu? Então, isso é normal. Quando você está fazendo ali projeção, você não tem as variáveis todas. A expectativa do senhor é que o dólar se acalme. A expectativa do senhor é que o dólar se acalme. Eu tenho a mesma expectativa de que eu tinha 2 anos atrás. Se você explicar o que você está fazendo, se você demonstrar determinação e compromisso com o que você está falando, se você for coerente nas suas ações, e estando no caminho certo, e eu acredito que nós estamos no caminho certo, nós vamos fazer a reancoragem disso. Não foi um ano bom do ponto de vista de expectativa. Nós temos que trabalhar isso. Foi um ano ótimo do ponto de vista produtivo. A indústria cresceu, o comércio cresceu, crédito cresceu, tudo cresceu. Mas do ponto de vista de expectativa, nós temos que cuidar. Porque o mercado é o mesmo do ano passado. Por que o ano passado o mercado estava, entre aspas, nos ajudando? Derrubando o dólar, derrubando o juro, e esse ano está nos atrapalhando, supostamente. Raciocinar assim é muito raso. Não existe isso. São as mesmas pessoas que estão aí. Não chegou ninguém de fora novo para atrapalhar. São as mesmas pessoas. Então você tem que compreender isso e saber lidar com isso. O Gabriel disse uma coisa ontem que assim, o marinheiro vai reclamar do mar. É uma coisa meio estranha. Pô, você saiu com a jangada, meu. Tá no ar. Ministro, uma dúvida aqui. Piso, educação e saúde, por que não entrou? Faltou convencimento? Dá para entrar nos limites do arcabouço? É porque ele não teria efeitos até 2028. Os gastos de saúde e educação estão muito acima do piso hoje. E há quem dizia que, dependendo da fórmula de entrar no arcabouço, nós vamos ter que subir o gasto de hoje que está acima do piso e não ficar com a flexibilidade mais discricionária de como investir o dinheiro da saúde e da educação. Tinha também a polêmica com as emendas parlamentares, que acabaram entrando na lei complementar que o Congresso aprovou. O Supremo também está capitaneando esse debate, que agora está na sua fase final, e vai representar um disciplinamento das emendas parlamentares,
O Supremo tomou uma decisão corajosa, que foi estender a lei de responsabilidade fiscal para os atos do Legislativo. E isso é revolucionário. Você não poder mais ter pauta-bomba no país é revolucionário. As vitórias do governo no Supremo e no STJ têm sido expressivas em relação a assuntos sensíveis do ponto de vista financeiro. Tiramos da LDO mais de 1,4 trilhão de reais do mapa de riscos fiscais de natureza judicial, e muitas vezes o analista não está olhando para isso. Mas isso também é sustentabilidade fiscal. Porque, como eu falei, a tese do século, que ninguém olhou, o dólar não mexeu, o juro não mexeu, aquilo custou 1 trilhão de reais. É 10% da nossa dívida pública por causa de uma decisão. E ninguém mexeu, ninguém olhou em 2017 para isso, achou natural, porque estava aprovado o teto de gasto. E daí, se você não tem receita, não adianta você ter teto de gasto. O déficit vai aparecer igual, e apareceu. Então, o grande mérito do arcabouço fiscal é que ele não deixa brecha para você correr da sua tarefa. Ele trabalha a despesa, ele trabalha a receita pela meta da LRF e não te deixa brecha para descuidar ou fazer demagogia e populismo. Não dá. Ou você destrói esse negócio, mas se você for cumprir, você não tem outra escapatória. Você vai cuidar do gasto tributário e vai cuidar do gasto primário. Eu não respondi a tua pergunta e acho importante eu responder. Existe um acordo com o Congresso Nacional de que a reforma da renda, que vai tomar os debates o ano que vem, a reforma do imposto de renda, tem um pressuposto. O projeto não será votado se ele não for neutro do ponto de vista fiscal. Existe esse pressuposto. Isso vai ter que majorar tributo também do outro lado. Isso significa que se você for isentar alguém, alguém tem que pagar pela isenção. Inclui-se aí os 5 mil de isenção do imposto de renda até 5 mil. Eu não sei qual vai ser a decisão do Congresso. O Congresso pode falar, 5 é muito, eu vou fixar em 4. 5 é pouco, eu vou fixar em 5,5. Qualquer que seja a decisão do Congresso, de atualização da faixa de isenção... Tem que ter compensação. Tem que ter, senão não vota. Porque o objetivo da reforma, tanto do consumo quanto da renda, não é arrecadatório nem de renúncia fiscal. Ele é uma coisa de justiça, de buscar justiça tributária. Então, se for possível chegar a um entendimento sobre o que é justo, pegar as deduções do imposto de renda, pegar as isenções do imposto de renda, está cheio de excepcionalidades. O manual do imposto de renda é enorme, com uma porção de coisas. Vamos nos debruçar sobre cada item e falar, como é que é possível fazer? Se for possível chegar a uma conclusão, o Aguinaldo sabe o trabalho que deu, garantir a neutralidade tributária do imposto sobre consumo. Mas nós garantimos. Nós não vamos abrir mão da neutralidade tributária no imposto de renda. E vão surgir muitas ideias. Coisas que eventualmente a gente não teve vontade de mexer, o Congresso terá. Outras coisas que a gente quer mexer, o Congresso pode não querer. Você está dizendo, então, que a promessa do presidente Lula dos 5 mil, ela não é uma coisa, digamos, pétrea, pode ser modificada pelo Congresso? Não. Quem decidirá é o Congresso. O presidente quis cumprir uma promessa de campanha que já tinha sido feita no passado e não foi cumprida, não por ele, mas pelo seu principal adversário, que fez essa mesma promessa e não cumpriu. O presidente falou, tem muita distorção no imposto de renda. Eu acredito que nós podemos ter um imposto de renda mais justo. Na minha opinião, ele tem razão. É muito injusto o imposto de renda no Brasil. Dá para corrigir? Vamos até o ponto que o Congresso vai selar o destino dessa discussão. Agora, não precisa de 40 anos, como o consumo. Dá para a gente fazer uma discussão séria, aberta, transparente, coloca os dados para a opinião pública, faz um debate junto à sociedade e vê o que é possível ajustar. De novo, com soberba, ninguém vai a lugar nenhum no Brasil de hoje. Não dá. A gente tem que ter humildade diante da situação, saber que os temas são complexos, sensíveis, difíceis. Agora, ou nós enfrentamos e vamos virando a página dos problemas brasileiros até chegar onde a gente quer, que é um país digno, né, dos seus cidadãos, ou nós vamos ficar com a mesma agenda de 10, 20, 30 anos atrás. Ministro, o senhor foi convidado para o almoço, então a gente não quer matar o senhor de fome. Eu já passei aqui. Acho que o Isaac tem uma pergunta final, isso pode arrematar. Bem breve.
Eu acho que nós temos aí, podemos falar, duas promessas de campanha. A recomposição em relação ao imposto de renda, mas tem também a promessa de campanha de equilíbrio fiscal. Acho que o desafio é como navegar nesses dois lados, e o presidente Lula vai pender para qual lado, na sua opinião? O presidente não tem a ideia de abrir mão de uma parte do que ele pensa por outra. Ele sabe, mais do que ninguém, que não dá para... Nós podemos ter um país que cresce, mais justo, mais sustentável. Nós não temos razão para não seguir esse curso, com as cautelas que os temas exigem. Ninguém aqui está subestimando as dificuldades. Nós estamos numa democracia, as pessoas têm cabeças diferentes, e o papel do Executivo é tentar coordenar, no sentido de levar todo mundo para o mesmo rumo. Eu penso que, do ponto de vista fiscal, nós estamos quase chegando a um consenso no país. Depois de muitos anos, né? Mas eu penso que nós podemos chegar a um consenso no Brasil sobre a questão fiscal. Fazer disso uma política de Estado. Independe do governo, nós temos que buscar um resultado sólido para as nossas finanças. Para além do mandato do presidente Lula. Para além. Do meu ponto de vista, a questão fiscal é questão de Estado. É diferente quando você enfrenta uma pandemia, uma recessão, um drama, guerra. Pode acontecer muita coisa no mundo, que muitas vezes você vai ter que flexibilizar o fiscal. Mas isso tem que ser muito justificado. Porque tudo funcionando, você tem que ter finanças sólidas. Imagina um país pagar 7% de juro real para rolar a sua dívida. O que é isso? Está fora de qualquer cogitação. Total. Nós temos que fazer o que for preciso para ajustar isso. Não é justo com o Brasil o que está acontecendo. Nós precisamos ancorar isso rápido, tomar medida rápida, se precisar voltar para a mesa, voltar para os presidentes das casas e resolver. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado ao Isaac. Bom, agora o senhor está liberado para o melhor. Muito obrigada, ministro, por mais esses esclarecimentos. Isaac e João ficam comigo aqui no palco. E eu convido agora o diretor e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por favor, para conversar aqui conosco um pouquinho nesse painel. Bom, vamos dar continuidade, então, aqui agora ao nosso segundo painel, entrevistando aqui, então, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que também, com muita disposição, quer passar as mensagens da autoridade monetária. Então, eu começaria fazendo a seguinte colocação. Sabemos, todos nós aqui, que o Banco Central não opina sobre política fiscal. Sabemos que não dá sugestão sobre política fiscal, mas se quiser opinar também pode. Mas sabemos que não, de fato, emite opiniões, acertadamente. Eu que tive a oportunidade de estar no Banco Central, de integrar o Copom, sei bem disso. Mas sabemos também que a leitura que os agentes econômicos e o que o mercado faz sobre o fiscal impacta a atuação do Banco Central. Portanto, a leitura impacta a inflação corrente, impacta expectativas de inflação. Qual a leitura que o mercado fez sobre o atual pacote? Qual é o impacto que isso tem nas futuras decisões do Banco Central? Facilitou ou piorou? Bom, boa tarde a todos. Um prazer poder estar aqui, João, Isaac. Isaac já começou com aquele famoso passar o algodão antes da injeção, né? Tudo isso, mas vou te perguntar justamente sobre aquilo que eu disse que não podia falar. Mas você acertou em dizer que o Banco Central está sempre analisando é como é que a política fiscal, o cenário internacional e uma série de outras variáveis estabelece mecanismos de transmissão para a inflação, que é a bola, como eu costumo dizer, que o Banco Central não pode tirar o olho, e a partir disso é que passa a ser feita a análise que o Banco Central faz.
O que eu acho que está acontecendo é que esse processo está sendo digerido. Perceba, entre o momento que eu sentei nessa mesa aqui e saíram as duas manifestações dos dois presidentes do Congresso, das casas, da Câmara, o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco, e a fala do Fernando aqui, do ministro Fernando Haddad, que eu acho que esclarece bastante qual é a visão que ele tem sobre qual é o caminho que a economia deve tomar. Acho que não deixou muita dúvida sobre esse tema e demonstra também a determinação e a convicção que ele tem nessa direção. A gente viu em minutos aqui, entre o momento que eu estava deslocando e eu ver a manifestação pública do presidente Arthur Lira e do presidente Pacheco, a gente viu o preço do dólar ceder um pouco, o preço dos juros longos, a abertura dos juros longos fechar um pouquinho, os preços fecharem já um pouquinho. E eu acho que isso é decorrente da interpretação que ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo, né? Então, como é que eu leio o que aconteceu até agora? Parece que o que está sendo interpretado é que existe uma grande disposição e um grande consenso e disposição, como eu disse, para aprovar rapidamente o pacote de contenção dos gastos públicos, né? Que isso deve ser feito com a devida urgência, mas, como bem disse aqui o ministro, não é um ponto final de chegada, e sim é mais um passo numa direção correta, né? Então, o que está se fazendo esse processo de seguir corrigindo as distorções e evoluindo na direção da estabilidade fiscal, que esse tem uma demanda e uma urgência rápida e um elevado grau de consenso, e que a discussão sobre a reforma da renda envolve uma discussão mais ampla, inclusive porque existem projetos já, inclusive no Congresso, que debatem esse tema, e que seria feito a partir do ano que vem. Então, como eu disse, todo esse processo está ocorrendo a leitura. Eu imagino, pelo que eu entendi também, que ainda hoje ou amanhã, este programa de contenção de gastos deve ser enviado, e a partir daí vai ser possível se detalhar, os agentes do mercado vão poder detalhar e debruçar sobre eles, para poder entender qual é o impacto efetivo. Como bem explicou aqui o ministro, muitas vezes ainda pode existir alguma dificuldade de compreensão e entendimento. Então, acho que a gente está ainda assistindo como é que está sendo depurado e compreendido qual é o impacto e quais são os tempos e movimentos. De imediato, do que aconteceu do momento que eu vim para cá até agora, eu senti que foi bem recebido pelo mercado essa interpretação, esse esclarecimento, né, de que, o programa de corte de gastos é um programa que tem uma urgência rápida e um elevado grau de consenso e sensibilização por parte do Congresso Nacional de que ele precisa avançar rápido, que existe um debate sobre a renda que demanda um debate mais amplo, que provavelmente vai ser feito ao longo do ano que vem, e que o ministro da Fazenda disse aqui que ele está dando passos na direção correta, mas não é um ponto de chegada nem uma bala de prata, é seguir dando passos na direção correta. Diretor, é uma questão que vem sendo debatida há um bom tempo e a percepção de que estaria havendo aquilo que se chama de desancoragem das expectativas. E, de uma maneira simplificada, seria o seguinte: os agentes econômicos começam a achar que a inflação de amanhã será maior do que a de hoje, a inflação presente. E isso gera, digamos, um acelerador da própria inflação. E nesse cenário em que houve essa reação, que o dólar subiu, o câmbio descolou um pouco, o juro futuro aumentou, como é que você, como Banco Central, pretende atuar sobre essas expectativas com os instrumentos que você, Banco Central, tem? Hoje, na verdade, não é necessariamente que ela está acima da corrente, né? A corrente hoje ainda está rodando acima das expectativas para o horizonte relevante da política monetária hoje, mas, de toda maneira, tanto uma inflação corrente acima da meta e agora sinalizando 12 meses acumulado acima da banda superior da meta e as expectativas para os anos futuros também desancoradas, são fontes de bastante incômodo e insatisfação a toda a diretoria do Banco Central e a todo o Comitê de Política Monetária, né? Por isso, inclusive, que a gente começou um processo de um ciclo de alta de juros, né? E aí acho que vale a pena também explicar isso à luz e aproveitando um pouco a fala que o ministro Fernando Haddad fez agora há pouco. Porque se a gente analisar o que acontece do começo do ano, o Fernando fez uma análise do que se imaginava de expectativas do começo do ano para agora. E se a gente olhar para as expectativas que existiam e as projeções do mercado do começo do ano para o final do ano, as revisões que foram feitas sobre a expectativa de resultado primário ou de relação dívida-PIB
não sofrer uma deterioração compatível com a desancoragem das expectativas, com a mudança da expectativa de taxa de juros terminal, ou sequer também com a projeção de inflação ou de crescimento. Então, o que isso sinaliza é que provavelmente o que aconteceu foi menos um resultado de que você teve uma despesa adicional, ou seja, que teve uma surpresa no aumento do gasto, porque você não viu uma deterioração no resultado primário e não assistiu uma evolução da relação dívida-PIB que também deteriorou, isso sinaliza que é menos uma surpresa de que houve um gasto adicional e muito mais que para o mesmo nível de gasto, o impulso que foi provocado na economia, o efeito multiplicador na economia foi maior. Ou seja, aquele mesmo gasto impulsionou mais a economia do que se imaginava. Por diversos fatores, né? Seja porque a política fiscal que vem sendo implementada ela tem um caráter bastante progressivo, né? Ele coloca dinheiro na mão das pessoas que têm uma propensão a consumir mais elevada, que são pessoas com menor renda, seja porque tinham efeitos que eram difíceis de mensurar. Eu lembro muito da discussão quando se começou a tentar estimar o que poderia ser o efeito do pagamento dos precatórios, se ele teria um efeito, não teria um efeito, existiam discussões e quase uma visão majoritária de que o efeito não deveria ser tão grande, depois a gente migrou, eu digo todos os que estão analisando, economistas, agentes de mercado e o próprio Banco Central, para uma visão de que teria um impacto maior. E aí, me parece lógico e natural que se você está imaginando que com o mesmo nível de pressão de pé no acelerador, o carro está rodando a uma velocidade mais rápida, que eventualmente você vai ter que ter um pé um pouco mais pesado no freio para não permitir o aquecimento da economia a ponto de pressionar a inflação. Esse do ponto de vista doméstico. Então, há um caráter de um crescimento que superou as expectativas e de uma economia que, pelas razões todas que o ministro já esclareceu aqui, vem se demonstrando mais aquecida do que se imaginava, com o mercado de trabalho. Batemos de novo um recorde de mínimo de desemprego, que foi a queda mais rápida que a gente viu do nível de desemprego. Foi também um recorde de crescimento de rendimento ao longo de 23, então, por diversas métricas, a gente consegue perceber que nós temos um mercado de trabalho aquecido. Do ponto de vista internacional, como também comentou aqui o Fernando, a gente começa o ano com apostas entre 6 e 8 cortes de juros nos Estados Unidos. Aí, no início do ano, os dados da economia americana se revelam mais fortes do que se imaginava. O Banco Central americano migra para uma posição dependente de dados, isso agrega bastante volatilidade, porque cada dado novo que saía, os agentes tentar usar como uma sinalização do que pode ser a função de reação do Banco Central americano, e quando começa a chegar próximo momento de cortes do ciclo de flexibilização monetária por parte do Fed, aquilo vai se sobrepondo com a eleição norte-americana. E a leitura da possibilidade da vitória do candidato Donald Trump vai levando a uma leitura de que, com o combate à imigração, você vai ter um aumento no custo da mão de obra. E com mais tarifas, também você vai ter uma pressão em preços. Esses dois vetores sinalizam para mais inflação e para uma menor possibilidade de corte por parte dos Estados Unidos, o que provocou o emagrecimento do orçamento de cortes por parte do Fed e, simultaneamente, uma elevação das taxas de juros longas dos títulos americanos. Então, se você tem uma moeda mais desvalorizada, inclusive pela apreciação do dólar perante as demais moedas, e você tem uma economia que está com o mercado de trabalho mais apertado e crescendo mais do que você imaginava, de novo, parece lógico você imaginar que, a partir disso, você vai precisar ter uma taxa de juros mais contracionista por mais tempo. Galipo, você participou aí das conversas finais, pelo que a imprensa noticiou, das discussões do pacote fiscal. Você acha que, com o pacote, o plano de voo do Banco Central, a partir do próximo Copom, já dá para incluir guidance para que o mercado tenha uma noção mais precisa até onde e quando o Banco Central vai chegar? O Isaac está me pedindo o guidance do guidance, você percebeu, né? É o guidance do... Você dá um guidance que você vai dar guidance? Maravilhoso. Não, as reuniões acontecem com dia, hora marcado e local. E vai ser na reunião do Copom que a gente vai retirar tanto a decisão para aquele momento e através da comunicação que a gente vai fazer. É óbvio que nós estamos consumindo todos os dados e, como eu comentei, a minha participação em todas as reuniões que foram feitas com o Executivo, elas são sempre reuniões para que o Banco Central possa trazer uma leitura sobre o que está acontecendo no mercado. A metáfora que eu sempre uso é aquela ideia de que o Banco Central, nesse caso, ele parece aquele médico que dá laudo de exame. Ele não está para prescrever qual é o receituário, ele está lá para dizer, olha, estou
vendo aqui como é que o mercado está se comportando, como é que os ativos estão se comportando, qual é a interpretação que a gente escuta do mercado, da razão desses ativos estarem se comportando assim, é muito mais transmitir essa mensagem, essa leitura. Já está no radar do Banco Central um crescimento menor no ano que vem, já dentro desse pressuposto que é preciso fazer uma reancoragem das expectativas? Até porque a taxa de juros já está alta e talvez suba ainda mais. Já está no radar de vocês um crescimento menor para o ano que vem? Menor do que esse ano, sim, né? A gente publica as nossas projeções, mas, de novo, o caminho que nós estamos tomando e temos virado de um ciclo que a gente começa com um ciclo de flexibilização de cortes, fazemos uma parada e migramos para um corte, para um ciclo de elevação de juros, responde a tanto o que a gente está assistindo do ponto de vista de atividade econômica, né? Houve a revisão, inclusive, do hiato, dessa distância que existe entre a capacidade de oferta e a demanda que existe na economia, né? Como um agregado como um todo, e também as expectativas desancoradas. Então, a função de reação e atuação do Banco Central para começar a elevar juros é uma resposta na tentativa de fazer a ancoragem e persecução da meta. Eu vou fazer uma pergunta estilo Isaac, pode ser? Bom, quando teve há um tempo atrás uma pressão muito grande sobre o câmbio, houve uma discussão dentro de alguns setores do governo, algumas áreas, de uma suposta necessidade do Banco Central fazer uma intervenção. No ambiente que estamos, o que você diria a respeito disso? A gente sempre explica que o Banco Central faz atuações no câmbio em função de disfuncionalidades, né? O câmbio flutuante é uma ferramenta muito importante dentro do que é a matriz da política econômica brasileira. Ele é muito importante para poder absorver choques, para você poder permitir absorver flutuações como essas que nós estamos assistindo aqui. A gestão dessa política é feita de maneira bastante democrática. Eu estava vindo no carro aqui falando com o Roberto, né, trocando ideia com o Roberto sobre o tema. Inclusive, a gente está sempre acompanhando. O Banco Central está sempre acompanhando para entender se existe algum tipo de disfuncionalidade, mas, como eu disse, o Banco Central não mira qualquer tipo de nível de câmbio, não visa defender qualquer tipo de nível de câmbio. Ele atua quando ele percebe que existe algum tipo de disfuncionalidade no mercado. Vou mudar de assunto então, tá? Cenário internacional. Quais são os principais riscos que o Banco Central já está enxergando com as eleições americanas, em razão das pressões inflacionárias que se falam, e também em razão da China? Quais são os principais riscos que estão impactando, que podem impactar na política monetária? Esse é um cenário interessante a gente fazer uma perspectiva mais ampla, né? Se a gente comparar com o começo dos anos 2000, olhando ali para os motores do avião, ali, né, a gente tinha o Japão seguindo ali com a política de taxas de juros baixíssimas, inclusive controlando toda a curva de taxa de juros. A China crescendo do jeito que crescia, exportando desinflação de bens industriais e importando commodities, o que era muito favorável ao Brasil. E Europa e Estados Unidos inundando o mundo de liquidez e liberando o mundo dessas restrições de liquidez. Hoje a gente tem um cenário onde o Japão voltou a subir juros depois de 17 anos, a China lutando contra uma desaceleração, a Europa lutando contra uma recessão e os Estados Unidos sofrendo as questões que a gente comentou aqui a partir do que o mercado vem precificando que pode ser as repercussões da vitória do Trump, né? Então, acho que o primeiro ponto e o mais forte que ocorreu ao longo desse ano foi muita discussão relativa à reprecificação da política monetária norte-americana, que de início foi uma postergação do ciclo de cortes e agora passou a ser uma leitura de que talvez esse ciclo de cortes seja menor do que se imaginava originalmente, a ver como vão se desdobrar a política internacional, comercial e também de imigração nos Estados Unidos. Ou seja, o mundo ficou mais perigoso para o Brasil. Não seria, nesse caso, o Brasil também reforçar suas defesas? Bom, eu só posso falar de defesa de reserva internacional. Se eu não posso falar nem de política fiscal, de política de defesa nacional, não vou falar. Mas, do ponto de vista de defesa, sendo muito sincero, eu acho que o Brasil talvez seja um dos países que está mais bem posicionado para enfrentar um momento desse. Porque, em momentos de tensões geopolíticas, você ter segurança alimentar, você ter segurança energética, e na sua segurança energética ter uma das matrizes mais limpas do mundo, eu acho um ponto de vantagem muito significativo. E se a gente olhar para aquilo que é o debate internacional hoje existente, relativo à sustentabilidade, né, relativo a fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, né, eu acho que o Brasil tem uma posição bastante privilegiada.
cabe a gente, entre os diversos trabalhos que existem e desafios de uma geração ou de mais de uma geração, conseguir transformar essas vantagens competitivas que o Brasil tem hoje em valor econômico, em ganhos de produtividade, em desenvolvimento econômico, né? Mas eu acho que o Brasil tem vantagens e se posiciona bem, e ao poder participar, tanto nas reuniões do BIS quanto nas reuniões do G20 que eu pude participar, eu acho que ficou bem claro que o Brasil é o país, talvez o principal ou dos líderes dos países que está defendendo a bandeira de uma reglobalização. Eu acho que tudo isso que a gente vem discutindo sobre cenários internacionais colocam essa discussão de desglobalização, ou seja, que a defesa seria você se fechar para o mundo, um processo de nacionalização, né? E pelo que eu entendo, o discurso que o Brasil vem apresentando, as negociações que o Brasil vem apresentando, é buscar uma reglobalização. Não se trata de desfazer e voltar atrás, mas como é que é possível fazer uma inserção global de maneira mais harmoniosa, onde possa existir uma governança entre os países, onde sejam considerados critérios econômicos, ambientais e sociais nesse processo de governança global. Mudar um pouco também, mercado de crédito. Nós vamos ter 25 ainda, um ano bastante desafiador do ponto de vista da política monetária, no ambiente mais contracionista. Nós estamos com níveis de inadimplência contidos, eu diria bons níveis considerando o que nós vimos no momento mais crítico da pandemia, mas ainda temos níveis de endividamento e de comprometimento de renda em patamares elevados. Qual é a sua perspectiva para o mercado de crédito, levando em consideração que a política monetária ainda ficará no campo restritivo, isso para 2025? A gente conversa sempre muito com os bancos para a gente poder entender qual é o nível de apetite que existe. A gente percebe que esse nível de apetite ainda guarda uma resiliência associado com o nível de demanda, porque ainda há uma resiliência grande do ponto de vista de consumo, né? E isso tem puxado um apetite, mas nós ressaltamos sempre a preocupação e estamos sempre analisando muito de perto, porque toda vez, e a literatura registra, que você tem um crescimento de crédito com um nível de rendimento elevado e sem ganhos de produtividade efetivo na economia, ou muito destacados, você precisa ter a devida cautela. Então, é sempre essa cautela que a gente está analisando junto com um cenário que a gente entende que preserva uma resiliência, porque ainda há uma expectativa de uma demanda se apresentar persistente, mas que demanda um cuidado relativo à questão de o que é você estar trabalhando com uma taxa de juros num patamar contracionista, com um nível de endividamento elevado e sem ganhos de produtividade muito expressivos que provocaram esse ciclo de crescimento. Diretor, você está numa situação, digamos, única na história, né? Você entrou no Banco Central com Roberto Campos Neto de presidente, nomeado por um governo anterior e que avançou 2 anos do mandato do presidente Lula. Você agora recebe esse Banco Central, que na verdade é o primeiro Banco Central genuinamente de um governo do PT. Então Henrique Meirelles não era do partido, você tem as suas ligações com o partido, o que é natural. Como é que você vê essa experiência? Essa é, digamos assim, em definitiva, consolidação institucional de um Banco Central independente mesmo? E se você também, como é que você vê a questão também da independência financeira do Banco Central? Primeiro isso, como você bem disse, a questão da autonomia, né, registra que não existe o Banco Central de partido nenhum, né? Nós estamos ali trabalhando hoje numa diretoria que tem 5 indicados, né, o presidente mais 4 diretores do governo anterior e 4 indicados do governo atual. Na mais absoluta harmonia, não só do ponto de vista pessoal, hoje tenho amigos ali, são meus amigos os diretores, mas também, especialmente, do ponto de vista profissional, né? Com um elevado grau de sintonia, um elevado grau de abertura para debate. Até comentei ontem no jantar que eu estava com o Isaac, muitas vezes a gente vê ali numa ata ou num comunicado que vem de uma reunião do Copom, algum tipo de argumento que alguém comentou uma coisa, mas também foi levantado um outro ponto em consideração. E muitas vezes se tenta interpretar ali que isso é um processo talvez de polarização, teria um lado e teria o outro, quem seria o de um lado, quem seria o de outro lado. E na maior parte das vezes a pessoa que apresenta o ponto e o contraponto é a mesma pessoa. Porque as conversas se dão de um nível de honestidade intelectual e um desejo de acertar, que na verdade a pessoa não está apresentando um argumento para tentar convencer o outro, está se apresentando um argumento porque se quer ouvir a opinião do outro e poder dirimir dúvidas, poder acessar os problemas e os desafios
com a devida humildade que enfrentar a política monetária demanda. E sobre a autonomia financeira? A gente, já me expressei publicamente, falei no Senado, a gente realmente acredita que é fundamental que o Banco Central possa avançar no seu arcabouço legal e avançar no seu arcabouço institucional para dar conta dos desafios que são necessários. Ocorrer uma série de revoluções no mercado financeiro brasileiro. E para que o Banco Central possa acompanhar essas revoluções e dar conta de atender as demandas que surgem a partir já existentes hoje e as novas que vão surgir e atender a sociedade de maneira adequada, é fundamental que ocorra essa evolução do ponto de vista do que é o arcabouço legal institucional do BC. Última pergunta aqui minha. O Banco Central, em tese de Roberto Campos, acaba dia 31/12 e eis que o Banco Central de Gabriel Galípolo começa 1º de janeiro. Do ponto de vista da presidência, o quanto que, para efeito de críticas que virão, inclusive da ala mais ideológica do atual governo, o Banco Central de Galípolo está preparado para enfrentar? Críticas? Poxa. O Fernando vai lembrar, a primeira vez, acho que me convidaram, né? Eu falei assim, olha, Banco Central, é que nem você ser chamado para jogar final Libertadores na Bomboneira. Você quer chegar, não vão ter flores a hora que você for chegar com ônibus, a hora que for bater escanteio, alguém pode jogar algum copo, alguma coisa na sua cabeça. Está absolutamente normal. Seria estranho você falar, estou indo para o Banco Central para receber aplausos. Você quer ser Miss Simpatia, não vá ao Banco Central. Não é essa a função do banqueiro central. Então, não é um tema que me preocupa. Não é um tema que me preocupa se a gente vai receber críticas ou não, porque o arcabouço legal e institucional que existe da política monetária hoje está muito claro, né? O Banco Central não recebe comandos por entrevistas, não recebe comando por posts em rede social. O que acontece é o Conselho Monetário Nacional define qual é a meta de inflação. A partir disso, cabe ao Comitê de Política Monetária estabelecer a taxa de juros num patamar restritivo suficiente pelo tempo que for necessário para atingir a meta. O mandato do Banco Central é muito claro. Acho que não tem muita... Estava falando, acho que na chegada, que não lembro com quem, tem essa definição de o que é estresse e o que é cansaço. Cansaço é você fazer muito alguma coisa. Estresse é quando você está meio sem saber muito bem o que fazer. No Banco Central tem cansaço, mas não tem muito estresse, não. O Banco Central é bem claro sobre o que se deve ser feito. Bom, acho que terminamos aqui, a menos que você queira deixar um recado. Só agradecer, é um prazer poder estar aqui hoje. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado a você. Muito obrigada, diretor Galípolo. Obrigada, Isaac, João. Dando continuidade aos esclarecimentos sobre as novas medidas de redução de gastos, eu convido agora ao palco a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. Por favor, ministra. Agora acho que já posso dar boa tarde a todos e a todas. Me permitam, em nome dos amigos Isaac e Trabuco, cumprimentar todos os dirigentes de bancos. Em nome da nossa presidente do Banco do Brasil, Taciana, cumprimentar todas as mulheres que se fazem aqui presentes. Eu vou ser muito breve, apenas complementar algumas coisas. Eu fiz questão de anotar as perguntas para poder complementar algumas questões que foram tratadas aqui pelo Isaac, junto ao ministro da Fazenda e ao futuro presidente do Banco Central. Antes de mais nada, eu queria trazer apenas 2 números, para a partir daí nós podemos falar rapidamente de futuro nesses 7, 8 minutos que eu tenho de tempo de fala. O Brasil vai crescer mais de 3% depois de ter crescido quase 3% no ano passado. E hoje saiu um dado histórico, onde estamos no menor desemprego de toda a série histórica retratada desde 2012. Esse é o Brasil que nós queremos. Este é o Brasil que vocês constroem. Este é o Brasil que o governo do presidente Lula quer, não só hoje, mas no futuro. Sabemos que precisamos crescer
com responsabilidade e sustentabilidade. Sabemos que esses números não andam sozinhos. São graças à iniciativa privada, com esforço do Estado brasileiro. Sabemos que o Estado brasileiro tem a sua responsabilidade. E aqui uma pergunta que foi feita pelo Isaac, né? Foi mais ou menos assim, Isaac, eu anotei para o ministro da Fazenda. Como caminhar entre dois lados? Eu não sei se nós temos dois lados, ou apenas um. Não é uma escolha de Sofia, responsabilidade social ou fiscal. Para se fazer social no Brasil e garantir banheiros para 20 milhões de brasileiros que não têm, para garantir escola de qualidade e saúde pública decente para os brasileiros no SUS, é preciso cuidar do orçamento brasileiro. É preciso ter responsabilidade fiscal. As famílias brasileiras sabem disso. E o governo do presidente Lula sabe disso. Não se pode gastar mais do que se tem. Por isso que, embora vamos ficar, como disse Haddad, dentro da meta este ano, nós vamos mirar o centro da meta o ano que vem e é déficit zero o ano que vem. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Por isso, a medida de ajuste fiscal. De novo, dentro das perguntas que foram feitas, ela é uma entre tantas medidas que vão ser apresentadas, quantas forem necessárias para cumprirmos o déficit zero. Nós precisamos garantir sustentabilidade da dívida pública. É isso que vai fazer com que os juros no Banco Central caiam. Nós vamos facilitar a vida do Galípolo a partir de janeiro, porque nós queremos juros mais baixos para que a economia continue crescendo. Eu não estou há 1 ano e meio neste governo se o presidente Lula não tivesse compromisso com o fiscal, porque eu sou o grilo falante, que fala o tempo todo como mais liberal que sou. Presidente, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Nós gastamos muito, mas pior do que gastar muito, nós gastamos mal. Nós precisamos garantir eficiência do gasto público. Por isso que nós temos uma secretaria pela primeira vez no nosso ministério, que é a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. Eu quero dizer que eu venho acompanhada pelo professor Sérgio Firpo, que é o nosso secretário de Avaliação de Políticas Públicas no Brasil. Quero dizer para vocês que nós vamos fazer ajustes sem retirar nenhum direito. Mas tudo tem que estar dentro do orçamento. O auxílio gás vai estar no orçamento. O pé de meia tem que estar no orçamento e foi um erro não ter colocado. Isso é palavras do próprio ministro da Fazenda, Haddad. O piso da educação e da saúde está, no arcabouço fiscal. Nós só não colocamos porque fizemos as contas. Nós já estamos gastando no limite do arcabouço com a educação e com a saúde. Aliás, se colocássemos, teríamos 2 problemas. O problema político de provavelmente atrasar a aprovação ainda este ano do ajuste, porque haveria uma discussão política, e é pressão política que viria dos prefeitos, dos professores, tendo um resultado zero, porque nós já estamos cumprindo dentro do arcabouço. E o segundo, em relação a um desses pisos, às vezes a gente teria que ainda colocar um pouquinho mais de dinheiro, porque estamos gastando aquém dos limites do arcabouço. Por fim, aqui, tentando lembrar de tudo que foi colocado, eu acho que foi perguntado em relação à DRU também. Os números não estão errados. A DRU foi um pedido do meu ministério dentro da equipe econômica para que, se nós pudéssemos prorrogar a DRU, mas nós estendemos a desvinculação da receita para algumas contribuições patrimoniais. Isso vai diminuir a pressão e a emissão de dívida pública. Isso vai permitir que nós tenhamos espaço fiscal, porque o grande problema do Brasil, lamentavelmente, é a indexação. O problema do Brasil é não ter espaço para gastar naquilo que chamamos de despesas discricionárias. Eu finalizo aqui dizendo, se eu estou sobrevivendo a 1 ano e 8 meses, quase 2 anos de governo, sendo liberal e tendo ao lado do presidente Lula o direito e a oportunidade de falar o que penso de economia junto com a minha equipe, é única e exclusivamente porque sei do compromisso do presidente Lula com o fiscal no Brasil.
tem mais um assunto que foi tratado, é importante mencionar, que é em relação ao time, ao momento de se discutir a isenção do imposto de renda para a classe média brasileira. Eu tenho convicção que o Congresso Nacional, como alguém que ficou 8 anos no Congresso Nacional, terá o equilíbrio e a sabedoria necessária para dizer é uma medida mais do que justa e necessária para o povo brasileiro. E nós vamos achar juntos, Executivo e Legislativo, alternativas para que todos possam contribuir de forma justa para esta medida. E aí nós teremos o Brasil dos nossos sonhos, porque o Brasil dos nossos sonhos passa por um Brasil inclusivo, sustentável, que não deixa ninguém para trás. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Simone. E completando aqui a equipe econômica, eu chamo agora ao palco a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, por favor, suas considerações. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Acho que hoje é um dia para a gente muito importante. Já me antecederam aqui o ministro Fernando Haddad, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a ministra Simone Tebet, que é a minha vizinha de prédio. E acho que o primeiro ponto de estar aqui, esse convite já tinha sido feito bem antes de ser, né? Acho que o Isaac, obviamente, e o Trabuco não sabiam que hoje seria a data também onde estaria discutindo esses temas. O nosso convite foi feito antes, então já primeiro agradecer esse convite super importante. Queria cumprimentar também aqui a Tarciana, a nossa companheira, ela faz parte do grupo das mulheres ministras e presidentes de estatais, com quem a gente tem muito orgulho de compartilhar. Em nome dela, para cumprimentar todos os representantes aqui do setor bancário brasileiro. E dizer que, primeira coisa, e aí acabou sendo uma feliz coincidência estarmos todos aqui hoje, né, dizer um pouco da unidade que a gente tem. Acho que o Fernando Haddad falou isso bem, ele falou, não precisa convencer ninguém, e de fato isso é verdade. A gente tem uma unidade muito grande, a gente conversa muito, né, não só nas reuniões, que são as reuniões da GEL, onde a gente tem o dever de discutir, mas a gente discute antes, faz reuniões entre nós para discutir os pontos que são apresentados. Então, a primeira coisa acho que é confirmar um pouco essa unidade que nós temos dentro da equipe econômica do governo do presidente Lula. E é claro, cada um tem o seu papel. E o meu papel é justamente um ministério novo, criado pela... O Brasil já teve um ministério ligado com a reforma da administração pública, que foi na década de 90, depois esse ministério ficou junto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, e depois, no Ministério da Economia, tinham 6 ministérios anteriormente, que tinham sido juntados, e depois que houve na decisão da transição, o presidente resolveu criar um ministério voltado especificamente, de novo, para a administração pública. E até hoje, acho que a Simone e eu, a gente concorda que não sei como esses 2 ministérios estavam juntos antes, né? A agenda dos 2 ministérios são agendas gigantescas, com muitas coisas a serem tratadas, e claro que não significa que nós não temos que conversar e nós temos que atuar juntos. E a minha grande missão no Ministério foi a missão dada pelo presidente Lula, e obviamente é uma missão que é compartilhada com os outros ministérios que estão aqui, é como pensar o Estado brasileiro para o futuro. Essa é a nossa grande missão que o Ministério tem dado e que a gente tem feito muitas coisas. Em breve, inclusive, Isaac e Trabuco, a gente vai lançar um balanço de tudo que a gente já fez na proposta de uma reforma do Estado brasileiro para ter um Estado ágil, moderno, inovador e principalmente eficiente. Eu acho que a palavra eficiência aqui é um foco nosso, é um Estado que faz o que precisa fazer da melhor forma possível, com foco muito grande na qualidade do gasto público, e a gente tem vários instrumentos para fazer isso. A gente, no Ministério, tem 3 grandes áreas, a área de pessoal, e a gente fez um esforço enorme, que em breve a gente vai fazer um balanço aqui de tudo que a gente já fez nessa área, de redução de gastos, de poder melhorar o foco, né, definir as áreas que são prioritárias, onde precisa, mas o que eu queria focalizar aqui é numa segunda área do Ministério, que é a área das organizações, em especial a área digital. A área de transformação digital ela tem um potencial enorme de reduzir custos do setor público e do setor privado. A gente tem alguns dados importantes que, por exemplo, com o que a gente está fazendo, que é um dos nossos grandes projetos nesse ano, e no principal que a gente já tem focalizado, e a nossa ideia é acelerar esse projeto, que é ter uma base biométrica única no Brasil, a partir da nova Carteira de Identidade Nacional. Ela tem um potencial gigantesco de redução de fraudes,
E nas propostas que a gente fez, tem várias medidas que vão nessa linha. A gente já tem um balanço de que só a partir da exigência de biometria a gente vai tirar muita gente indevida de benefícios que não deveria ganhar. A gente sabe que uma parte das fraudes é inserir pessoas que não existem nos benefícios e a exigência de biometria, só isso já faz um enorme gasto, uma enorme redução. A gente tem trabalhado muito para que isso também ajude numa desburocratização. Então, toda a área de serviços digitais do governo, a gente tem 90% dos serviços que podem ser digitalizados, já foram digitalizados. Porém, muitos deles, é o que a gente fala, foi digitalizada a burocracia. E não você reduziu a burocracia ao digitalizar. A gente tem feito um esforço enorme em repensar esse serviço a partir, inclusive, e muito fortemente da avaliação do setor público, do setor privado, né, de quem recebe essa agenda. E aí, aqui, na FEBRABAN, eu queria reforçar muito essa parceria que a gente tem na área do GovBR, que é uma área que vai permitir, inclusive para o setor bancário brasileiro, reduzir muitos custos com fraudes. Assim como a gente vai ter uma redução de custos com fraudes, a gente pretende que nessa nossa base, que vai ser uma base única, permita a redução de custos para todo o setor privado também. E uma das áreas que mais tem gastos com fraudes, sem dúvida nenhuma, é o setor bancário brasileiro, que avançou muito nisso. A gente aprende muito, dialoga muito para poder, inclusive, pegar inovações que foram feitas no setor bancário brasileiro para trazer para o setor público e, com isso, conseguir ter um ganho para todos. E eu queria também falar um pouco, que até o Isaac me perguntou, recentemente saiu uma notícia que o presidente Lula fez uma reunião com as empresas, com os ministérios supervisores das empresas estatais. No primeiro momento gerou uma dúvida sobre o que era aquilo, e acho que era muito importante dizer que o nosso compromisso total é dar maior eficiência a essas empresas. É a mesma lógica de dar mais eficiência ao Estado, é dar mais lógica a eficiência às empresas. A gente tem feito um debate com o presidente de cada uma, para que serve, ela está cumprindo seu papel, não está cumprindo seu papel, é essa a lógica, não tem nenhuma alteração em leis estatais, de jeito nenhum, ao contrário, é fazer com que aquela lei seja mais eficaz, funcione melhor, tenha mais resultado. Inclusive, como a gente fala, a gente quer que essas empresas contribuam para o processo de ajuste fiscal, gerando mais receitas, gerando mais dividendos para a União e, obviamente, também para os seus acionistas, naquelas que são de economia mista, como é o caso aqui do Banco do Brasil, que está aqui presente. Então, para reforçar, só para terminar, a gente tem feito, nessa área de redução de custos, é uma área que hoje, mais cedo, eu estive na reunião da MEI. Eu já cheguei à conclusão que hoje, no meu café da manhã, agora no almoço, eu basicamente conversei com 90% do PIB brasileiro. Posso ir, Simone, com você à tarde, talvez numa área do setor agropecuário, para praticamente fechar o PIB brasileiro no mesmo dia. Mas na parte da manhã eu estava discutindo muito com eles soluções que para a gente é uma área com potencial enorme de redução de custos do setor público, de redução de necessidade de pessoal, que vai fazer uma economia gigantesca, que é na área de trazer para dentro do governo soluções de inteligência artificial. E para isso, essa é a última fala que eu quero fazer, que é um pedido específico do presidente Lula, que é a criação de um banco de dados no Brasil. Nosso esforço gigantesco nesse momento é ter todos os dados públicos sendo interoperáveis. A gente já tem uma estatística de economia de custos com a interoperabilidade que já existe hoje, a gente já tem mais de 70 áreas onde há interoperabilidade de dados. A gente tem uma estimativa de redução de custos em 2 anos de mais de 3 bilhões de reais, porque você evita a reprocessamento, evita duplicar. E aí, Simone, eu queria reforçar um esforço que a Simone tem feito muito fortemente, que a gente tem feito também na mesma linha, que é evitar o governo duplicar seus gastos com coisas desnecessárias. E por isso a gente acha que, de fato, focar na qualidade do gasto é a coisa mais importante para dar efetividade ao governo e aumentar a eficiência. E a gente precisa muito de uma parceria com o setor privado para que a gente possa avançar cada vez mais. Muito obrigada e bom almoço a todos. Muito obrigada, ministra Esther. Realmente um privilégio poder ouvi-los e esclarecer mais alguns pontos sobre as medidas. Agora, para uma fala final, eu gostaria de convidar ao palco o deputado Aguinaldo Ribeiro, representando o Legislativo. Deputado, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui, na pessoa do Trabuco, do Isaac, cumprimentar todos vocês no auditório. Espero que
tenham feito uma boa degustação, a comida estava boa. Muito rapidamente, eu queria dizer aqui que nós, no Parlamento Brasileiro, nós vivemos recentemente um momento histórico, que foi aquilo que o ministro Fernando Haddad, na sua fala, consignou e pontuou de forma muito clara, que foi a aprovação de uma reforma tributária no nosso país, desafiadora, se fazer uma emenda constitucional onde nós tínhamos que vencer os desafios setoriais e os desafios federativos do nosso país. Então, após muito tempo, né, aqui nós já falamos em 50, 40 anos de luta para se aprovar uma reforma tributária, nós conseguimos aprovar a emenda constitucional 132/2023, promulgada em dezembro do ano passado. E aqui também eu destaco que isso só foi possível porque houve o compromisso, e eu sempre ressaltei isso, do próprio ministro Haddad, do presidente Lula, em criar uma secretaria extraordinária de reforma tributária com o intuito de viabilizar esta reforma. Eu acho que essa é a principal reforma, o principal legado que o Parlamento Brasileiro tem deixado nesses últimos 35, 40 anos, porque isso é uma reforma estruturante. Nós vamos ter um outro país. Ela trará, sobretudo, simplificação tributária e trará eficiência, transparência e trará justiça tributária. Nós estamos, se Deus quiser, até o final desse ano, concluindo a segunda etapa, que é a legislação complementar, que está no Senado Federal, sob a relatoria do eminente senador Eduardo Braga, e que deve devolver para que a Câmara possa apreciar até o final desse ano. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós teremos um longo caminho. Essa reforma não é estanque, ela vai ser dinâmica. Nós vamos ter a operacionalização, a implantação e vamos ter o acompanhamento dela, para que ela possa produzir os efeitos que nós desejamos. E aí, dito isso, meu caro Isaac, eu queria dizer que foi fundamental a participação de toda a sociedade brasileira, da FEBRABAN também nessa discussão, da CNI, da Federação das Indústrias de São Paulo, onde nós tivemos vários debates, muitos companheiros que aqui estiveram, para construir. Não é fácil você convergir diferentes interesses, como nós tivemos no nosso país. E agora a reforma ela também nos trará um confronto, ela, na verdade, desnudará no nosso país aquilo que é fundamental, porque ela trará, através da sua transparência, a reforma vai nos trazer a possibilidade de enfrentar exatamente aquilo que a ministra Simone Tebet acabou de falar aqui. Nós vamos permanentemente estar confrontando, avaliando o gasto público no nosso país. O orçamento brasileiro sempre esteve muito distante do brasileiro. O brasileiro não se importava com o orçamento. Era uma coisa... O público no nosso país sempre teve uma distância muito grande de todos nós. Era como se não nos pertencesse, quando, na verdade, hoje a gente tem a realidade de que aquilo que acontece no orçamento impacta diretamente a vida de cada brasileiro, do brasileiro mais necessitado até o mais abastado. Nesse sentido, é que eu tenho certeza, nós vamos a cada vez mais, e é o que eu tenho defendido nos últimos anos, nós precisamos, sim, fazer um debate no Parlamento brasileiro para a requalificação desse orçamento, para que a gente possa ter eficiência nesse orçamento. E, claro, quando a gente fala em carga tributária, que é a preocupação de todos, né, quando a gente, sobretudo, discute uma reforma tributária, nós também vamos ter que fazer e tomar uma decisão de sociedade brasileira, que é escolher o caminho que nós queremos. Porque a carga tributária de um país e do nosso país
ela é exatamente igual ao tamanho do Estado que nós definimos. Então, se a carga tributária hoje que nós pagamos ela é muito alta, talvez seja a hora de nós, como brasileiros, revisitarmos e reavaliarmos o tamanho desse Estado. E isso vai ser imperioso ser discutido, ser debatido. Eu finalizo, já para não me desconectar também dos últimos fatos, né? E aqui foi colocada a visão do parlamento. Eu vim, na verdade, para São Paulo com o presidente Pacheco e também vi o posicionamento do presidente Arthur Lira. Eu acho que o parlamento está profundamente conectado com o interesse do país. E essa proposta que foi apresentada pelo governo, através do ministro Fernando Haddad, e aqui eu quero fazer uma defesa da proposta, dizendo que a proposta ela traz, sim, aquilo que era a nossa expectativa, de corte de gastos. E o que eu acho é que a gente tem, talvez, esse seja um grande problema do nosso país também, é a nossa comunicação, né? Talvez esse seja um dos maiores problemas. E eu aqui queria dizer, alguns já disseram o que entenderam da proposta. Eu vou dizer o que eu entendi. E eu vou fazer a minha análise da proposta. Foi apresentado, na verdade, para mim, duas propostas. Uma proposta é uma proposta de corte de gastos, que foi a proposta que foi apresentada, e que nós hoje tivemos a avaliação dela. A outra proposta, que ainda não foi apresentada, diz respeito ao que está contido na Emenda Constitucional 132, que é que o governo deveria ter enviado, inclusive, no primeiro semestre, a proposta de reforma tributária da renda e do patrimônio do nosso país. E isso estará sendo feito agora nessa outra proposta que foi mencionada na imprensa, que trata da questão, dentre outras questões, da questão da isenção até R$5.000, que é o que foi colocado. No meu entendimento, nós vamos fazer uma discussão sobre a reforma da renda, que foi apresentada, que é um outro projeto que será discutido e vai ser bastante discutido com toda a sociedade brasileira, para que a gente, assim como tem na questão, como fizemos na questão da reforma da tributação sobre o consumo, que foi buscar a progressividade, a justiça tributária, fazendo com que quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais, nós também tenhamos na renda. E aí sim vai ser discutido qual é o espaço que se tem para fazer essa justiça tributária. Eu acho que esse para mim, o que eu entendi das duas propostas foi isso aí. Talvez, e aí a minha opinião, talvez eu não tivesse feito junto. Eu faria a apresentação do corte de gasto, que é uma coisa, e depois apresentaria a reforma da renda, que é um segundo ponto. E talvez tenha sido isso que tenha, às vezes, como em toda comunicação tem um ouvinte e um falante, né, se traz um ruído, às vezes, por conta dessas coisas. Eu espero que esse ruído possa ser abafado rapidamente, para que a gente tenha aí as coisas voltando à sua normalidade. Mas que Deus nos abençoe. Aproveito para desejar, já que estamos perto do Natal, um Feliz Natal e, como disse Trabuco, um excelente ano de muita produtividade, um Brasil cada vez mais justo e mais próximo. Obrigado. Obrigada, deputado. E assim concluímos as apresentações, renovando as nossas expectativas para 2025. Por tudo que ouvimos, esperamos que seja repleto de oportunidades. Aproveitem o almoço, porque tudo foi feito com muita dedicação e carinho para todos vocês. Em nome da FEBRABAN, agradeço a presença de vocês imensamente. Um excelente final de ano. Muito obrigada.